tema, não é? Transforma o que você vê no que você espera. E eu quero fechar hoje, mas eu quero fechar com a gente fazendo algumas declarações aí no finalzinho, não é? Só para a gente entender isso aí, eu estive falando essa semana a respeito de Agar. A Bíblia diz que Agar, quando Agar foi a mulher que Sara, a concubina que Sara entregou para Abraão, para que ele gerasse um filho, não é? Para que ela gerasse um filho de Abraão e Sara pudesse criar, para cumprir, na cabeça de Sara, para cumprir a promessa de Deus a Abraão de que ele teria um filho. E a Bíblia diz que quando o menino já estava crescido, Abraão teve que despedir Agar com o filho, porque nasceu Isaque e o filho de Agar, que era Ismael, estava caçoando ou humilhando Isaque, e Sara não gostou, então Abraão teve que despedir a mulher e despediu também o filho. E a Bíblia diz que ela foi para o deserto, para resumir, ela foi para o deserto, e quando chegou no deserto, ela acabou a água e ela se distanciou do filho e disse: eu vou ficar de longe dele para ele não morrer. E começou a se lamentar à distância. E está escrito lá que o anjo do Senhor apareceu e abriu os olhos de Agar, porque ela estava chorando e se lamentando porque a água tinha acabado. Ele abriu os olhos dela e do lado dela tinha uma fonte e ela foi dessedentada. O que eu quero que a gente entenda e trazer é essa importância, uma importância que Deus depositou nos filhos dele, na igreja dele. Ele disse assim, olha, sobre esta revelação, falou para Pedro, sobre esta revelação, Pedro, que disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas estavam todos os discípulos ali, ele disse, sobre esta revelação que Pedro teve, que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Quer dizer, Deus depositou uma credibilidade na igreja, ou seja, a igreja torna-se, vou usar um termo simples, né? Uma ferramenta de Deus para produzir na terra aquilo que Deus espera. Só que a própria igreja não compreende isso. Nós não compreendemos isso, não é? Nós não entendemos que quando nós somos oriundos, nascidos de alguém que tem uma promessa de reinado eterno. Ou seja, nós nascemos, não é? Recebemos a fé, a nova vida, a partir de Jesus, que tem uma promessa de governo, de reino eterno. No entanto, nós vivemos por momentos. Nosso sistema de pensamento, de ideia, está sempre preso a um momento. No momento estamos felizes, no momento estamos adorando a Deus, no momento estamos glorificando ao Senhor. No segundo momento estamos amargurados, entristecidos e permitindo que aquilo que nós estamos vendo nos torne fracos, fracassados, sem esperança, pode, né, sei lá, impede nossa visão de futuro. Então, o que eu quero trazer para vocês, fechando isso aí, é esse entendimento dessa quebra de fortalezas, essa remoção da nuvem que está diante dos olhos dos filhos de Deus, para que eles enxerguem. O George Miller conta uma passagem sobre uma viagem que Deus ordenou que ele fosse, ele ia pregar numa outra cidade, ele pegou um navio, e no meio do mar ele deu um nevoeiro e o capitão anunciou que eles iriam diminuir e que o navio iria atrasar. E George Miller disse para ele, cara, esse navio não pode atrasar, porque eu tenho que pregar, tem que estar no horário, em tal lugar, e tal dia. Ele disse, não tem jeito, com essa névoa, com essa neblina, não vai ser possível a gente continuar. E ele disse, então, vamos orar. E aí ele foi orar e fez uma oração de 30 segundos. Quando o cara começou a orar, ele levantou e bateu no ombro do cara e disse, vamos, para que você possa tocar o navio. E a Bíblia diz que a névoa desapareceu
e abriu a visão. Agora, a minha pergunta é, a névoa desapareceu ou os olhos do comandante daquele navio foram abertos? A grande questão é que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso número 7, que Deus não nos deu, não nos tem dado, não deu e nem tem dado um espírito de covardia. Muitas vezes o que nós estamos enxergando, muitas vezes é tão apavorante que não temos a ousadia de fazer declarações de fé, porque declarações de fé, elas geram uma responsabilidade para aquilo que nós dizemos. E a igreja tem se acovardado atrás da parede, escondida. E Jesus disse que o único momento onde a igreja deve estar no oculto e escondida é quando estiver no relacionamento com Deus. É quando estiver no seu momento de comunhão com o Pai, de oração, que diz assim, entra no teu secreto. Mas esse secreto é o lugar onde você se enche e sai de lá declarando. Não é? Eu trouxe aqui uma passagem, segundo Reis, para a gente meditar. Deixa eu só fazer um comentário. A Bíblia diz que Eliseu estava com um servo dele numa região de Samaria, não é? E havia umas revelações que ele tinha a respeito dos pensamentos do rei da Síria. E quando chegou num determinado momento, o rei disse, eu quero esse cara, eu quero que traga esse cara para mim, e vai buscar ele. E quando foi de manhã, anoiteceu, Eliseu se recolheu com o seu servo. Quando foi pela manhã que o servo, olha só, quando ele põe a cara para fora, gente, está recolhido com Deus, está recolhido com o Senhor, deveria ser sinônimo de fortalecimento, de revestimento, de capacitação, para que quando você sair, quando você for se levantar em direção ao mundo, você ter capacidade de fazer declarações de fé, de mudar o ambiente, de criar naquele ambiente que você está vendo inóspito, criar aquilo que você encontrou no secreto. Aquilo que você viu e amadureceu no teu secreto. Isso é muito importante que a gente tenha isso no coração, que o tempo que você passa com Deus, um tempo de qualidade, Ele estará produzindo uma imagem real dos pensamentos de Deus dentro de você, para que você traga essa imagem para a sua vida no seu dia a dia. Mas o que é que nós temos feito? Qual tem sido o nosso relacionamento? Muito legal. Não sei se vocês perceberam, mas acabou. Na verdade, o Espírito Santo ele sabe o que faz, né? Esse negócio de acabou, a gente não produziu nada, a gente apenas viaja nele. A verdade é que a gente acaba se encaixa nele, deixa fluir, deixa acontecer. Mas um ambiente profético, e eu quero fazer, embora eu tenha o verso aqui, mas isso veio no meu coração, eu quero que você feche os teus olhos um minutinho. Vocês que estão em casa também, feche os teus olhos um minutinho. Veja aí alguma área na sua vida que tem aí uma figueira no caminho, só te enganando e não está frutificando nada, sabe, que está sendo apenas um tropeço no seu caminho. Eu quero que você veja aí, é uma situação, seja com família, seja com saúde, seja financeira. De repente você está aí lutando para uma porta de emprego. Gente, hoje, Deus está iluminando o coração, os olhos e a mente de filhos dele, abrindo portas de prosperidade, portas de emprego, sabe? Dando visões maravilhosas. Então, feche os teus olhos aí, enxergue aí esse lugar que está sendo enganado, que não está frutificando. Eu quero que você, essa situação na tua vida, eu quero que você declare graça para essa situação. Fale graça sobre esta situação. Graça sobre esta situação. A Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda você nas suas fraquezas. Ele assume, ele agarra, ele avança contra aquilo que está se opondo a você. Lembre do que Jesus disse para aquela figueira. Nunca mais, verso 14 do capítulo 11 de Marcos, nunca mais alguém coma fruto de ti. E a Bíblia diz que a figueira secou desde as raízes. Então declare graça. Quando a graça se manifesta, aquilo que não está funcionando passa a funcionar. Aquilo que parecia mal na tua vida, Deus transforma em bênçãos na tua vida. Declare isso. Está aí sofrendo com desemprego? Declare graça sobre a tua vida nessa área. Está sofrendo no teu casamento? Declare graça no teu casamento, graça na vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais. Graça. Declare isso. Enxergue, visualize o que você está vendo.
O que você está vendo? Libere agora, é importante isso. Aquele servo de Eliseu, Eliseu orou, Senhor, abre os olhos para que ele veja. O que eu declaro agora na vida de cada um de vocês, tanto aqui quanto em casa, é que Deus, nesse momento, abra os teus olhos para que você veja o que ele pensa sobre essa situação que você está enfrentando. O que Deus vê, como Deus vê. Declara então o poder de Deus atuando, o favor de Deus. Graça não tem a ver com a tua força, tem a ver com a força de Deus. Onde você está sendo minado, onde você está sendo enfraquecido, onde você está sendo até envergonhado, eu declaro em nome de Jesus, a honra, o poder do Espírito venha em teu favor. Veio e fluiu em teu favor, e hoje ele toma nas mãos dele, porque você está declarando graça sobre graça, não é na tua força, é na força dele. Diga graças a Deus, aleluia. Isso é muito importante nós entendermos. Vamos voltar de novo, voltar para a caminhada de novo. Deixa eu tomar uma aguinha. Presta atenção. Vamos lá, Henrique, vamos aqui. Pode passar, que a canetinha eu esqueci em casa, gente. Na maioria das vezes, o que os seus olhos veem não favorece a sua fé. Mas deixa eu falar algo muito legal aqui dentro disso, porque o que os meus olhos veem não favorece a minha fé, mas favorece a minha capacidade de agir. Porque se eu estou amadurecido o suficiente para compreender isso, entender que o que os meus olhos veem pode ser transformado pela minha forma de crença, pela crença correta, ou seja, pela visão de Deus, então eu vou liberar isso, eu vou declarar isso. Jesus disse, olha, se você crer, você vai dizer ao monte, ergue-te daí desse lugar e precipita-te no mar. Se você crer no que disse e não duvidar, vai acontecer exatamente como você disse. Então, de onde eu vou tirar isso, pastor? Do pensamento de Deus. Do que Deus pensa sobre essa situação. De repente você está olhando para uma situação, mas não está drenando o pensamento e a visão de Deus sobre aquilo. Então você tem só a tua visão. E geralmente a nossa visão é de escape do problema e não de uma mudança, uma transformação, uma solução real. Às vezes a gente está mais querendo fugir, querendo se livrar, do que querendo resolver. Mas Deus é Deus de transformação. 2 Coríntios 5:7. Eu peguei 3 versos aqui, dá uma olhada. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Para começar, vivemos por fé, pelo que cremos e não pelo que vemos. Por quê? Porque a vitória que vence o mundo não é aquilo que está diante dos nossos olhos. É aquilo que Deus disse e enraizou em nossos corações. E isso é manifestado por meio da fé. 1 João 5:4b. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. O meio pelo qual nós vivemos. O Espírito Santo diz 4 vezes na Bíblia, o meu justo viverá pela fé. Por que ele diz isso? Porque o justo viverá pela fé. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, gente. Aí ele acaba em Provérbios 4:23, a importância, porque de repente a gente continua falando aqui, vai falando, gente, vocês precisam se encher de Deus, se encher da palavra, mergulhar na verdade, vocês precisam orar em línguas, vocês precisam fazer declarações de fé, vocês precisam mergulhar na palavra de Deus, vocês precisam estar reunidos em comunhão, ouvindo. Pastor, mas para que isso? Dá uma olhada aí, ó, essa parte B do 4:23 de Provérbios, é do coração que procede as fontes da vida. Como é que eu guardo o meu coração? Enchendo, transbordando ele de Deus. Transbordando ele de Deus. No mundo onde você passa maior parte do seu tempo exposto a tantas informações ruins, só tem uma forma de eu guardar o meu coração, imergindo ele em Jesus, imergindo o tempo inteiro na verdade, na palavra de Deus. O tempo inteiro. Você precisa carregar, pode ir, Henrique, você precisa carregar a sua mente com a imagem correta. Você precisa carregar a sua mente com a imagem correta. Sabe o que é legal, gente? Presta atenção aí em algo que... Lá no livro do Êxodo, Deus diz assim para Moisés, Moisés, sobe no monte. Sobe no monte que eu quero te mostrar uma coisa. Quero te entregar a lei. E Moisés sobe no monte. Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites.
com Deus, 40 dias e 40 noites. Sabe, quando no final desses 40 dias e 40 noites, Deus disse, agora desce. Vai lá, vai ter com os teus filhos que estão aprontando um monte de coisa lá. Mas Deus fala para Moisés, toma cuidado para fazer o tabernáculo, exatamente como eu te mostrei. Aquele tempo que Moisés passou com Deus, Deus apresentou para ele detalhes do tabernáculo. Ou seja, Deus colocou uma imagem dentro do coração de Moisés. Talvez ele levou Moisés lá na glória para ele ver. E talvez ele trouxe no espírito de Moisés aquela imagem como Deus pensava a respeito do tabernáculo. E foi a imagem que foi projetada e ganhou vida através dos artífices e do pessoal que foi trabalhando até chegar naquele ponto. Presta atenção, gente, que é importante, quando o tabernáculo estava pronto, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu sobre ele. Isso significa que quando você gasta tempo, se enche de Deus e traz a existência, declara aquilo que Deus pensa, a glória cobre. A glória cobre, gente. Ele faz acontecer. Gênesis 1 disse que, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus flutuava sobre a face do abismo. Aí Deus vem e diz assim, e disse Deus, haja luz. E a Bíblia diz que o Espírito imediatamente, a palavra é projetada e o Espírito produz luz. Quando Deus diz, a glória se manifesta. Se você mantém um relacionamento com Deus, pastor, eu estou sofrendo, estou aí chorando, tem dia que eu fico deprimido, tem dia que eu fico deprimida em casa, tem dia que eu quero morrer, tem dia que eu quero isso, eu quero dizer para você, nesse tempo que você está gastando, pensando em depressão, pensando em um monte de coisa, gaste olhando e trazendo para você a imagem do que Deus pensa a respeito dessa situação, através da palavra, através de uma mensagem, através de um tempo de oração, e Deus vai começar a projetar e mostrar exatamente para você o que Ele pensa de você, e você vai se levantar como um vencedor. Diga graças a Deus por isso. Foi isso que Jesus declarou, não é? Filipenses 4:8, dá uma olhada aí, como eu carrego a minha mente com a imagem de que Deus tem a meu respeito. Olha, Paulo diz, finalmente, depois, olha só, verso 7, ele diz assim, 6 e 7, não ande ansioso por nada, antes todas as tuas necessidades sejam conhecidas diante de Deus através da oração, com súplicas e ações de graças, e o Deus de paz vai cercar a tua mente e o teu coração e te proteger. Ele diz, finalmente, gente, depois de tudo que eu ensinei para vocês, se vocês não conseguiram pegar o que eu ensinei tudo, uma coisa é importante que vocês façam, e não percam isso de vista. Tudo, exatamente tudo, ocupe a tua mente, cada espaço dela, tudo o que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, o que for puro, o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja o que ocupe a sua mente, para que você olhe como Deus olha. Sabe que a gente acaba pegando, a Bíblia diz, né, no livro nos evangelhos, a Bíblia diz que Jesus passava noites a fios em oração, em comunhão com o Pai, na verdade, em comunhão com Deus. E aí, de manhã, as multidões iam atrás dele. E você não encontra Jesus fazendo oração. Nós temos uma situação que Jesus ora. Sobre o cara lá, que o cego, que não enxerga de primeira, não enxerga de segunda. Parece que foi o tempo que demorou mais um pouco ali, que ele fez duas intervenções. Do contrário, ele só faz declarações. Porque ele olha para situações, enxerga os problemas como Deus enxerga cada um deles, solucionados. E ele chama a existência a solução do problema. E não faz declarações de problemas, mas da existência, da solução em cada problema. É por isso que ele diz, finalmente, irmãos, ocupe a tua mente com coisas de cima, com coisas poderosas. Segue aí, ó. Não podemos evitar os processos, mas podemos controlar os efeitos deles dentro de nós. Você não pode evitar os processos da vida, mas você pode controlar o que ele vai causar dentro de você.
Você pode determinar, cara, isso não vai me moldar. Esse sentimento, essas palavras, esse pensamento, o que pensam de mim ou o que deixam de pensar, não vai moldar quem eu sou. Eu sou moldado pela verdade, pela palavra de Deus. Mas como? Porque eu me exponho a ela. Porque eu me exponho a ela. Eu decido pensar sobre o que Deus pensa. Mateus 11, 12, 14, verso 12 e verso 14, assim, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer, presta atenção, Jesus está saindo de Betânia, está indo para Jerusalém. Só que era noite, ele ficou ali na cidade de Betânia, aguardou. Quando é cedo, no dia seguinte, ele saindo da cidade, a Bíblia diz que ele teve fome, que ele repousou lá com os discípulos, né? Então, ele vê lá um pé de figueira, e com folhagem, e ele vai e chega, não encontra fruto nela, e ele faz essa declaração, ninguém. Aí, os discípulos todos, quando vemos um problema, é que a gente não quer assumir muitas vezes responsabilidades espirituais. Não quer se posicionar como profetas de Deus, como homens e mulheres de Deus. Essa falsa humildade de solidariedade, alguma coisa ismo, acaba concordando com o mal, e a Bíblia diz que são negócios não autorizados por Deus. Ao invés de fazer, olha só, Jesus, quando ele olha que tem folhas verdes, mas não tem frutos, ele diz, nunca mais alguém coma fruto de si. E os discípulos viram isso. Pode seguir, lá na frente, no verso de número 20, de manhã, ao passarem, viram uma figueira seca desde as raízes. O que eu trago aqui? Porque entre o verso 14 e o verso 20 aconteceu uma situação muito legal para a gente refletir sobre, que diz que Jesus estava indo para Jerusalém, quando chegou lá ele encontra dentro do templo, os cambistas, os caras vendendo, fazendo negócios, ninguém não estava nem aí com adoração a Deus, ninguém estava aí com relacionamento com Deus, com nada, eles queriam era ganhar dinheiro, corrupção dentro do templo, escândalos dentro do templo, e a Bíblia diz que Jesus levanta o chicote, toma e pau nos danados. Terminou, cumpriu ali, ele volta pelo mesmo caminho. Sabe o que é legal? Que nós encontramos aí que entre aquilo que eu acredito e declaro e aquilo que eu espero manifestar-se na minha vida, o processo não vai mudar a minha trajetória. Jesus voltou pelo mesmo caminho. Ele poderia ter dado uma volta, poderia ter ficado irritado. Eu não vou mais, esse povo, dá uma olhada, o lugar... Mas não, ele simplesmente continuou a jornada dele. Ele saiu.
55, olha o que Deus diz aí sobre si mesmo, olha. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra. Presta atenção, gente, é um efeito natural. Meu Deus. Ele diz, assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam, é um efeito natural. Quando a chuva cai na terra, ela não faz mais nem o esforço. Primeiro que ela cai, ela simplesmente se deixa acontecer, ela cai na terra e faz com que a terra produza o seu fruto. Ele diz, assim é a minha palavra. Vamos seguir. Fazer ele brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o que eu enviei. São as palavras de Deus a respeito de si mesmo. Agora segue, Henrique. Olha o capítulo 59. Depois dessa passagem, lá na frente, quanto a mim, olha o posicionamento de Deus agora sobre aqueles que fazem parte dessa aliança. Quanto a mim, o que eu decidi, o que eu escolhi fazer, como eu me movi nessa aliança, esta é a aliança que eu fiz com eles, que eu farei com eles, diz o Senhor. O meu espírito está em vocês e as minhas palavras que pus em sua boca, e não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos, dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Deus diz, olha, cara, eu já resolvi esse problema, resolvam vocês esse problema agora. Se posicione em fé, não deixe o inferno enganar vocês. Ore e declare, creiam, assumam a postura de guerreiro, de vencedor, de vitorioso. Aleluia! Vamos lá, a munição que deve carregar o seu coração e sua mente chama-se Palavra de Deus. Pode seguir, Henrique, não tem explicação isso aí. 2 Coríntios 4,13, Paulo diz assim, eu criei, por isso falei. Criei em quê? Eu criei, enchi o meu coração, carreguei o meu coração, minha mente da Palavra de Deus e comecei a liberar. Ele continua falando no verso, nós também cremos por isso, também falamos, tendo o mesmo espírito de fé. Esse espírito vai lá, esse espírito ele é suportado, orientado, dirigido, pode seguir, dirigido pela palavra, pela verdade. A sua fé é produzida pelo espírito da verdade. Quando você reflete na palavra, recebe a palavra, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Quando você ouve Jesus falando em teu coração, através da mensagem, através da palavra, isso gera fé no teu coração. E aí você libera. Pastor, mas eu fico com medo de liberar e não acontecer. Então, volte para a palavra, beba na fonte de novo, até você ficar saciado e começar a sair falando. Quando se enche, gente, é inevitável. Barriga cheia, é declarações de... Mas espírito cheio, são palavras vivas na boca. Pode seguir. Quando você se expõe à verdade, claro. Você muda quando você se expõe à verdade. A sua mente, a fé é produzida pelo Espírito. Quando, pastor? Quando eu me exponho à verdade, quando eu me coloco nessa brecha. Não precisamos de um ambiente perfeito para promover mudanças. Precisamos de um coração crente carregado da verdade. Pastor, eu só me sinto bem quando está pegando fogo. Eu trabalho num lugar onde está cheio de gente que não é crente. Eu moro num lugar onde tem a boca de fumo nos 4 cantos. Eu vivo não sei aonde. Não precisamos desse ambiente. Para isso somos nós que produzimos esse ambiente de dentro para fora. O que Deus está procurando são pessoas que têm um coração cheio de fé. Jesus disse a respeito de uma mulher sobre o dever de orar sempre sem nunca desistir. Ele conta a parábola de uma pobre viúva que ia todos os dias na casa do juiz. Olha onde ela ia. Na casa de um cara que não temia a Deus e não respeitava os homens. Todo dia ela declarava, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Aí eu fico um monte de crente frouxo, não vai para a igreja, não vai para a igreja, não produz comunhão com ninguém e não tem coragem de fazer declarações e mergulhar em Deus em casa, pelo menos para que o Espírito conduza ele para o lugar certo. Não é? Sai dessa, em nome de Jesus, vocês que estão em casa aí também, sai dessa, não é? Salmo 84, 6, já estamos fechando aí, o Henrique já me sinalizou ali faz uns 20 minutos atrás, que faltava 5 para terminar, mas tem um finalzinho. Salmo 84, 6 diz assim, olha, ao passarem pelo vale de Baca, é o vale das lágrimas, das lamentações, vale do sofrimento,
mas diz que os justos, os filhos de Deus, os mais do que vencedores, quando passam pelo vale das lágrimas, das lamentações, ou seja, também a porta do lixo, porque onde se despeja toda a amargura, eles fazem dele um lugar de fontes. E as chuvas de outono também enchem as suas cisternas, libera. Puf. E aí vem a chuva, ó, só fazendo a semente que você liberou a germinar. E você libera a semente, a chuva vem só regando e regando. Dali a pouco, puf, aquele lugar que não existia vida, você começa a ver fluir vida. Aquela pessoa que tinha um coração petrificado, que não olhava para Deus, você começa a ver ela falando em Deus. Por que você não fala mais de Deus? Por que você não está orando? Não vi mais você lendo a Bíblia, não vi mais você ouvindo uma mensagem, você começa a fluir. Faz com que o lugar de sofrimento e de dor se torne uma fonte de água viva. Declare em tua vida: eu sou de Deus e tenho o poder e a autoridade do Espírito. Segue aí, vamos fechando aí. Lucas 6,45, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Porque eu devo, pastor, encher o meu coração por causa disso. Porque se transbordar no coração, você vai começar a liberar pela boca. Se liberar pela boca, vai começar a produzir frutos. Segue aí, vamos fechar. Se encha da palavra de Deus e será inevitável o efeito do que você declarar. Se encha, se transborde dela, porque é promessa de Deus. Foi Ele quem declarou. A aliança que eu faço com vocês, a aliança que Ele fez com a igreja, através de Cristo Jesus, é essa. Ele colocou as palavras dele em nossa boca, na minha boca e na tua boca. Portanto, Salmo 81:10, fui eu que tirei vocês da escravidão, portanto, abre bem a boca de vocês que eu vou transbordar. Diga graças a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus.